Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Bocardi. Boa noite, Carol. Boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Vera, temos então agora 30,93% das urnas apuradas aí para a presidência da República. O presidente Jair Bolsonaro com 47,5% e o ex-presidente Lula com 43,6%. Vamos começar primeiro aí nessa análise dos números que temos até agora para a presidência da República. Exato, Bocardi. Ainda menos da metade dos votos apurados, então não dá para chegar a uma conclusão definitiva ainda. Esses números iniciais, eles são muito desiguais em termos de regiões do país que estão contribuindo para a apuração até aqui. Então, os votos estão entrando em quantidade, em ritmo muito diferente, de acordo com as regiões do país. Os estados mais populosos e com mais eleitores, que são Minas e São Paulo, ainda entrando lentamente, com cerca de 22% dos votos apurados em cada um deles. Mas disso que entra até aqui, Bolsonaro com uma vantagem maior do que as pesquisas mostravam. Nesse início, por exemplo, de votação em São Paulo, o presidente lidera, está na frente do ex-presidente Lula, inclusive com mais de 50% dos votos válidos. Se a apuração em São Paulo, por exemplo, terminasse agora, Bolsonaro teria cerca de 51% dos votos válidos. A gente sabe que também dentro dos estados é muito desigual o ritmo de apuração por regiões dos estados e que isso influencia o resultado final. Então, não é possível tirar nenhuma conclusão. Minas Gerais, em que as pesquisas davam uma vantagem grande para o ex-presidente Lula, com cerca de 22% dos votos apurados, um empate entre Lula e Bolsonaro, rigorosamente empate, ambos na casa ali dos 43% na última vez que eu entrei antes de começar o Viva Voz. Então, tudo ainda em suspenso, muito a ser apurado ainda. Essa questão da biometria atrasou muito a votação. A gente teve muitos estados em que ela se estendeu para bem além das 5 da tarde. O próprio ministro Alexandre de Moraes reconheceu que haveria esse atraso quando ele disse que qualquer um que chegasse ao seu local de votação até às 5 da tarde teria o direito de votar, poderia exercer o seu direito de votar. E aí a gente tem o auge, o ápice nessa situação do Rio de Janeiro, descrita pela Raíssa, com ainda gente votando até essa hora, tanto que lá a gente não chega a ter 10% dos votos apurados. Então, ainda bastante paciência para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, porque a coisa vai um pouco mais longe do que aquela previsão inicial do TSE. Vera, falando dos estados, a gente vinha comentando aqui, que por enquanto a nossa surpresa maior é com o Rio Grande do Sul, que já está com 53% das urnas apuradas, e o Onyx Lorenzoni está na frente com 38%, Eduardo Leite atrás com 26%, está com cara de voto útil, da ala mais conservadora dos eleitores no Onyx Lorenzoni, mas de qualquer forma surpreende. E em São Paulo, claro que a gente não avançou muito na apuração, está com 27% das urnas, mas de qualquer forma o Tarcísio de Freitas está na frente com 45% e o Haddad atrás com 32%. Você acha que isso aqui ainda pode mudar ou é um indício de que teve muito voto útil, talvez, nesses dois estados? Eu vi muitos eleitores, inclusive cientistas políticos do Rio Grande do Sul, falando que lá também tem essa circunstância dos locais de votação que estão entrando antes. Então, o interior estaria entrando antes da capital, mas agora a gente já tem mais de 50%, como você bem salientou. Já era esperado que Bolsonaro ganhasse lá, Carol. Isso parece estar puxando a votação do ex-ministro Onyx Lorenzoni, assim como a votação do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, para o Senado. Então, os dois aparecendo com índices até aqui maiores do que os que lhes eram dados pelas pesquisas, mesmo a pesquisa da véspera. O Onyx já vinha crescendo em pesquisas recentes, mas todos os levantamentos
davam uma margem para o ex-governador Eduardo Leite na frente dele. O segundo turno entre ambos, com o candidato do PT também chegando com alguma força. O que a gente vê agora, com um pouco mais da metade dos votos apurados, é Onyx mais ou menos assegurado no segundo turno, um descolamento em relação aos outros dois, e Eduardo Leite e o candidato do PT disputando ali cabeça a cabeça por um eventual segundo turno. Não sei se pode mudar ainda isso, mas eles têm rigorosamente 26 e poucos % dos votos. O Eduardo Leite com 26,44 e Edgar Preto do PT com 26 e pouquinho também. Então, ali uma disputa voto a voto para ver quem iria para o segundo turno contra o ex-ministro Onyx Lorenzoni, caso se mantenha constante essa votação no Rio Grande do Sul e não haja entrada de urnas, por exemplo, da capital ou de alguma região específica do estado, que altere essa correlação de força. Vera, algum outro estado você destaca aí? Você quer destacar de acordo com a apuração aqui que nós temos? Eu acho que vale a pena destacar, Bocardi, a votação alta dos candidatos do presidente Jair Bolsonaro ao Senado, em vários estados, né? A gente tem aí uma possibilidade de eleição de uma bancada bolsonarista bem numerosa para o Senado. Além desse caso do Mourão, que a gente tratou aqui, também em São Paulo, algo que eu falava aqui, falei no Viva Voz algumas vezes, da grande possibilidade de haver um arranque de última hora do astronauta Marcos Pontes, também ele é ex-ministro do presidente, pela associação com o Tarcísio, associação com o próprio Bolsonaro. E aí muita gente vai perguntar, mas os institutos erraram? É sempre muito difícil para os institutos de pesquisa captarem com precisão a eleição para o Senado, porque é um voto que fica muito para depois. Eu vi muita gente hoje ainda se perguntando os números dos seus candidatos, muita gente nem sabendo quem eram os candidatos em vários estados. É um voto que é decidido na última hora e ainda mais nessa decisão em que as pessoas ficaram muito concentradas, com a sua atenção muito capturada pela eleição nacional. Então, é um voto de última hora em que os puxadores de voto para a presidência e para o governo tendem a puxar o seu senador consigo. Isso é um movimento que acontece a toda a eleição. Eu lembro de uma eleição lá em 2010, em que o Netinho de Paula, o cantor Netinho de Paula, liderou o tempo inteiro a eleição para o Senado e depois não ficou entre os dois mais votados. Era uma eleição em que naquela ocasião se escolhiam 2 senadores, ele não ficou nem entre os 2. Então, essa dinâmica da mudança de voto para o Senado, ela é uma constante a toda eleição. Na última eleição aqui em São Paulo, o Major Olímpio, que veio a falecer depois na pandemia, também não aparecia liderando as pesquisas e foi o senador mais votado daquela ocasião, em que também se elegeram 2 senadores. Então, esse movimento bolsonarista muito forte, muitos estados, em São Paulo, no Rio de Janeiro, também no Rio Grande do Sul, como a gente apontou. Em Santa Catarina deverá ser eleito ao Senado o ex-ministro da Pesca, de Bolsonaro, também com forte apoio do presidente. No DF, a ex-ministra Damares Alves. É uma eleição em que o bolsonarismo também se preocupou em ter mais candidatos fortes do que o PT e do que os partidos de esquerda. Os partidos de esquerda meio relegaram essa eleição, deram menos importância a essa eleição ao Senado. O Bolsonaro sempre se queixou de que ele tinha apoio na Câmara e enfrentava mais dificuldade no Senado. Agora ele se esforçou para ter uma bancada forte. E ainda que ele perca a eleição, essa bancada será uma oposição importante caso o ex-presidente Lula vença. Ele teve essa circunstância no seu primeiro mandato, de 2003 a 2006, ele teve um Senado majoritariamente de oposição, que foi um Senado que, por exemplo, derrubou a CPMF. E isso é uma coisa que foi uma derrota muito importante para o ex-presidente Lula. Era um Senado que também tinha um peso grande na CPI dos Correios, e resultou na denúncia depois da ação penal 470 do Mensalão. Então, ter um Senado com um forte viés de oposição não é algo que um presidente deva desejar. Tudo bem que a gente só está renovando 1/3 do Senado agora. Vai depender da correlação de forças dos que ficaram lá, dos outros 2/3 do Senado que tem mais 4 anos de mandato.
mas é um ponto de atenção para a gente ficar atento aqui ao longo da nossa cobertura. Espírito Santo, Magno Malta do PL também praticamente eleito também nessa mesma linha aí. Voltando ao Senado, né? Ele que era senador, perdeu em 18, algo que também foi surpreendente, e agora com boa chance de se eleger. E ele, nas pesquisas, não estava na frente, não. A Rose de Freitas aparecia, quer dizer, um pouco na frente, né? A Rose de Freitas aparecia com 44%, que era a candidata do governador Renato Casagrande, e o Magno Malta estava com 37% em segundo lugar. Não é uma diferença tão grande, mas ele deu uma arrancada aí, pelo visto, no dia da eleição. Deixa eu só, Carol, antes de tocar por outro assunto, só para atualizar na presidencial aqui, 38,38% rapidamente aqui dos votos das urnas apuradas. O presidente Jair Bolsonaro com 47,17% e o ex-presidente Lula com 44,02%. A distância está diminuindo e aí a gente olhando assim, dá a impressão de que quando chegar com 50% das urnas apuradas, talvez estejam os dois empatados também. É claro que é só uma suposição, mas só para tentar esclarecer o ouvinte nosso como essa diferença vem diminuindo. Algo que não acontece de forma tão sustentada no estado de São Paulo, que segue com 30,54% das urnas apuradas, e Tarcísio bem à frente com 45,11% dos votos, Fernando Haddad com 33,03%. Exato. As pesquisas de ontem já davam o Bolsonaro na frente em São Paulo, Bocardi. Então, é um movimento que veio aí das últimas semanas. O Lula chegou a liderar durante boa parte da corrida, mas nas últimas semanas essa diferença já caía. E na véspera, no sábado, já tinha esse movimento de virada em São Paulo, com o Bolsonaro passando à frente do Lula. Se confirmar um segundo turno nacional e um segundo turno em São Paulo entre Tarcísio e Haddad, é uma circunstância de um alerta bastante vermelho ali para o PT. Eu falei disso aqui dias antes, de quanto poderia ter sido um erro do Fernando Haddad repetir a estratégia de 2018, escolhendo disputar com Bolsonaro, né? Porque disputar com Tarcísio é disputar com Bolsonaro, é alguém cuja vida política está absolutamente ligada a Bolsonaro, ainda mais numa circunstância em que o Lula também tenha de disputar um segundo turno. Essa associação direta entre candidatos à presidência e ao governo pode puxar, alavancar a candidatura do Tarcísio e do próprio Bolsonaro no estado com o maior colégio eleitoral do país. Eu escrevi a esse respeito, inclusive para o Pulso, lá no Globo, na quinta-feira, e vai se confirmando em São Paulo essa escrita. São Paulo é um estado que não dá vitória ao PT na nacional desde 2002. Nunca deu vitória ao PT para o governo do estado. Então, talvez essa aposta em que tudo se encerraria na nacional no primeiro turno, que ainda pode acontecer, a gente ainda não chegou à metade da apuração, mas essa aposta pode ter negligenciado o risco de se ter Tarcísio forte, Bolsonaro forte, num segundo turno no estado mais populoso do país. E se em Minas a diferença não for aquela que as pesquisas mostravam, se Bolsonaro terminar mais forte em Minas do que as pesquisas apontavam, caso o Zema seja reeleito no primeiro turno, também se passa a ter um estado com um governador livre, leve e solto para fazer campanha para o presidente Jair Bolsonaro. Só para atualizar Minas aqui, 31% das urnas apuradas, o Zema está liderando com 59,17%, Calil 32,46%. Por enquanto, parece que o Zema leva em primeiro turno. Tem um estado que a gente não falou ainda, Vera, que é o Paraná. Para o governo do estado não tem muita surpresa, porque lá tem quase 70% das urnas apuradas e o Ratinho Júnior está com quase também 70% dos votos, Requião com 25,81%, e as pesquisas já mostravam essa tendência do Ratinho Júnior levar no primeiro turno. Mas aí eu fui olhar aqui o Senado e o Sérgio Moro está liderando com 34,5%, em segundo lugar o Paulo Martins do PT, 28,89%, e o Álvaro Dias, que vinha liderando as pesquisas, está em terceiro com 23,38%. E, por enquanto, o nome mais votado para a Câmara, para deputado federal, é o Deltan Dallagnol, ex-coordenador da Operação Lava Jato. Acho que mostrando uma resistência do lavajatismo no seu berço, né, no Paraná. Exato, seguido pelo Felipe Barros, que é um bolsonarista bem importante, e pela presidente do PT, Gleice Hoffmann. Então, cada uma dessas três forças, um candidato muito bem votado
ali para a Câmara, pelo Paraná. As pesquisas de ontem já mostravam o crescimento do Moro, Carol. Então, mesmo com essa dificuldade de captar todos os movimentos numa disputa para o Senado, lá esse crescimento do Moro veio sendo captado. Ontem, quando eu vi o IPEC do Paraná, eu achei que a maior probabilidade era de dar a Moro mesmo. A surpresa aí para mim foi essa mudança entre o Álvaro Dias e o Paulo Martins, que é um deputado federal. Também do PL, ele, eu falei PT errado, mas é PL, gente. Paulo Martins é do também PL. Ele apoiador do presidente Jair Bolsonaro, e ele vindo com força em segundo lugar. O Moro fez uma candidatura se contrapondo muito mais ao PT do que ao bolsonarismo. O bolsonarismo é muito forte no estado do Paraná, mas não há uma recomposição real até aqui entre ele e Jair Bolsonaro. Caso o presidente dispute um segundo turno, pode ser que eles voltem a conversar e aí o Moro se engaje mais abertamente na campanha do Bolsonaro, que seria uma reaproximação dos dois depois do rompimento de 2020. E, nesse caso, uma coisa ali relevante do ponto de vista nacional. Então, vai se formando um Senado, como eu disse, com uma tendência desse 1/3 que vai sair das urnas hoje, bastante bolsonarista, mais bolsonarista do que lulopetista. A gente tem um candidato muito forte do PT, já quase eleito no Ceará, que é o ex-governador Camilo Santana. Devemos ter o ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, também eleito com muita facilidade lá no Maranhão. Em Pernambuco, apesar dali um voto a voto para o Senado, a situação da candidata do PT era mais ou menos tranquila, da candidata apoiada pelo Lula. Então, também vai ter alguns senadores do bloco petista com vantagem, mas até aqui os bolsonaristas se destacando mais na eleição para o Senado. Ô Vera, tem 2 estados que eu estava olhando aqui com interesse, acho que todo mundo, né? Que é Alagoas e Piauí. Por quê? Em Alagoas a gente tem aquela queda de braço entre o Renan Calheiros e o Arthur Lira, e Piauí é o estado do Ciro Nogueira, né? São os dois, um ministro forte do governo Bolsonaro e o Lira, que tem dado todo o apoio. Aí estava olhando aqui Alagoas, 8,84% das urnas apuradas, e o candidato do Renan está bem na frente, que é o Paulo Dantas, né? 47,51%. O Rodrigo Cunha, que é o candidato do Lira, 25,39%, a despeito de todo aquele investimento em emenda de relator e tudo mais. E o Piauí, a gente até comentou mais cedo, agora já avançou mais, está com 46,51%, e por lá o candidato do Ciro Nogueira também está perdendo, inclusive com chance de perder no primeiro turno, porque o Rafael Fonteles do PT, que tem o apoio do ex-governador Wellington Dias, está com 54,32% e o Silvio Mendes 44,32%. Se esse quadro se confirmar, são derrotas importantes para esses 2 homens fortes aí de Brasília, né? O Ciro no governo e o Lira na presidência da Câmara. Caso esse quadro se confirme, Carol, nesses casos não haverá surpresa, porque as pesquisas já detectavam isso, e essa dificuldade de emplacar um candidato foi o que levou, por exemplo, o ministro Ciro Nogueira a se ausentar da campanha presidencial nos últimos dias. Tem um terceiro estado que é relevante para esses próceres bolsonaristas, que é o Rio Grande do Norte. E lá vai acontecendo um movimento de 2 mãos. A governadora do PT, Fátima Bezerra, a única mulher governadora, vai se reelegendo em primeiro turno com uma relativa facilidade. As pesquisas já mostravam isso. Mas o candidato ao Senado do presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro Rogério Marinho, que as pesquisas mostravam muito abaixo do ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, ele está na frente, com um pouco mais de 40%, 44% das urnas apuradas. Rogério Marinho tem 41,27%. É um estado significativo porque, apesar de ser muito pequeno, teve 2 ministros fortes do Bolsonaro. O Rogério Marinho, que foi ministro da Integração Nacional, responsável ali por uma série de obras que o Bolsonaro inaugurou, e o Fábio Faria, que continua no governo, ministro das Comunicações, que optou por não ser candidato a nada, assim como o Ciro Nogueira, para ficar na campanha do presidente Jair Bolsonaro. Rogério Marinho chegou a mandar para a sua lista de contatos, da qual eu faço parte hoje mais cedo,
uma espécie de uma mensagem admitindo a derrota, dizendo que na vida o que importa é disputar, que se tem que sair com a paz das disputas, e agora ele aparece na frente aqui. Pode ser que haja ainda uma mudança, eu não sei a circunstância regional ali, geográfica do Rio Grande do Norte, que possa levar que 50% dos votos que entrarem agora no final mude esse quadro, mas por hora ele tem 41% a 33% do Carlos Eduardo. Então foi um estado do Nordeste em que me chamou a atenção pelo fato de ter poder levar um bolsonarista ao Senado. No último IPEC estava Carlos Eduardo 40 e Rogério Marinho 29, é uma diferença grande para tirar, né? Assim, e o Carlos Eduardo é o candidato da governadora Fátima Bezerra, que está super bem aí, deve se reeleger no primeiro turno. Temos mais um minutinho, Vera, quer arrematar aí? Fala, não, eu ia colocar, só uma questão que a gente não discutiu isso aqui ainda, mas pela evolução dos dados, Vera, eu acho que essa história já dá pra gente dizer aí de, o primeiro turno para um ou para outro na presidencial, isso aí tá fora de cogitação, caminhando muito para um segundo turno, que a gente tem 44,17% dos votos apurados, o presidente Jair Bolsonaro com 46,8% e o ex-presidente Lula com 44,3%. A aproximação está acontecendo, mas ela acontece de forma lenta, como a gente já vinha falando. Então, nesse quesito aí para presidencial, e já desses 3 estados, né, importantes, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, São Paulo caminhando na mesma linha para um segundo turno, já Minas Gerais e Rio de Janeiro ainda de forma incerta, com indicativo de primeiro turno, né, para Minas Gerais e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro entrando muito devagar os votos, né, Bocardi? Agora que a gente está chegando a 23%, mas o Cláudio Castro com essa possibilidade de levar no primeiro turno, que eu tinha aventado no podcast, quando a gente gravou com o Felipe Nunes, na própria quinta-feira, apesar de que as pesquisas ainda não mostravam, mas o tracking da campanha do Cláudio Castro mostrava essa possibilidade de primeiro turno e eles apostavam muito nessa possibilidade. Então, ela existe e, nesse caso, os candidatos bolsonaristas chegando no final, a gente não sabe o que vem primeiro, né? Se o Bolsonaro puxando esses candidatos ou se esses candidatos alavancando a votação no Bolsonaro, mas eu concordo com você que todos esses movimentos combinados apontam mais provavelmente para a realização de um segundo turno e não vitória no primeiro turno. Se o presidente chegar muito próximo ao ex-presidente Lula ou até na frente, a gente vai ver muita reclamação por parte de Bolsonaro e de seus apoiadores com relação aos institutos de pesquisa, a cobertura da imprensa e tudo mais. Então, a gente tem que acompanhar, ver o que vai acontecer no final, mas a gente já pode, caso o Bolsonaro confirme a ida ao segundo turno e, eventualmente, em percentuais muito acima do que lhes dava, do que as pesquisas lhe davam, a gente vai ter aí um discurso bem empolgado do presidente contra os institutos de pesquisa. Aí eu acho que só não vai conseguir falar contra as urnas eletrônicas, porque até aqui elas vão mostrando uma boa votação para ele, né? Vai ter que escolher, criticar as urnas ou os institutos de pesquisa. As duas coisas eu acho que vai ser meio difícil. Valeu, Vera Magalhães. Obrigado. Obrigada para vocês. Valeu. Beijo, obrigado, Vera, viu? obrigada.